Viu? Pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Eu vou ficar aqui em cima, que aí fica melhor para vocês me enxergar, né? Isso. Fica à vontade. É um lugar muito gostoso esse lugar aqui. Eu já estive aqui uma vez. Eu lembro que você estava aí presente. Depois vou te perguntar para você se você lembra de algumas coisas da palestra daquela época. Tem que lembrar, não. A Vera não estava aqui. Você veio depois, né? Não, agora que eu tive. É, porque o início foi de vocês, né? Então você estava aí, com certeza. Obrigado, viu? De nada. Jesus de Nazaré, ele estava reunido com seus discípulos e um deles perguntou ao mestre, pediu ao mestre que falasse um pouco acerca do reino de Deus. E o mestre, como fazia sempre, ele fazia questão de falar do reino de Deus, das coisas que ele pregava aqui na terra, assim, realizando contos, né, para que as pessoas tivessem mais facilidade de assimilar aqueles ensinamentos. Então ele disse que, para responder ao senhor que pediu para ele falar sobre o reino, ele disse que um homem que descera de Jerusalém com destino a Jericó, ele foi assaltado por malfeitores e ladrões. Deixaram aquele homem muito ferido ali ao chão. Levaram a sua montaria, levaram os seus pertences, e aquele homem ficou muito ferido ali. E por ali passava um sacerdote. Não sei se era da igreja católica, mas isso não importa agora. Passava um sacerdote, viu o homem caído, mas não se importou com ele não, seguiu o seu caminho e não fez nada por ele. Em seguida, passava por ali também um levita. Levita também viu o homem caído, mas não se importou também. O levita era um indivíduo que também tinha uma casta religiosa naquela oportunidade. Ele participava de uma questão religiosa. Mas finalmente passava por ali um bom homem, era um bom samaritano. Ele se aproximou da pessoa caída e viu que ele precisava de socorros. Era comum naquela oportunidade eles carregarem assim coisas, né, quando viajavam nas suas montarias para o uso na própria estrada. E aí o que ele fez? Ele aplicou ao homem os primeiros socorros, aplicou azeite nas suas feridas, fez aquele primeiro tratamento, e como se não bastasse, ele viu que o homem ainda precisava de tratamentos mais adequados, levou-o a uma hospedaria mais próxima. Chegando ali, ele pediu ao hospedeiro que cuidasse dele, porque ele precisava de cuidados, mas ele haveria de pagar por isso. Então ele ia seguir viagem, mas na volta ele haveria de pagar por tudo aquilo que ele fizesse por aquele homem doente. Aí Jesus pergunta, realmente aquela pessoa que fez a pergunta, qual você acha que foi mais, fez a coisa certa? Claro, Senhor, foi aquele que atendeu no momento certo, que teve compaixão do irmão. Você respondeu bem. Por que Jesus conta essa passagem? Exatamente, ele coloca algumas personagens nesse conto para mostrar exatamente que não basta o indivíduo ser sabedor das coisas, saber o que fazer, mas tem que realmente colocar em prática aquilo que ele sabe.
Então ele colocou o sacerdote exatamente porque ele sabia que o sacerdote era um indivíduo que conhecia os preceitos da lei de Deus, sabia o que fazer. Ele coloca o sacerdote, mas ele não fez. Ele coloca exatamente o levita também, porque sabia que o levita era um indivíduo que tinha um conhecimento religioso. Também não fez. E finalmente, por que o samaritano? Porque o samaritano era um povo lá daquela época, lá de Samaria, que eles não eram muito afeitos aos ensinamentos da época, às questões religiosas. E ele então não sabia o que fazer, mas não deixou de fazê-lo. Quer dizer, ele foi, mesmo não sabendo o que fazer, ele foi lá e atendeu às necessidades daquele homem. Então é assim que acontece com todos nós, que quando nós aprendemos qualquer coisa relativamente aos compromissos para com Deus, e quando nós sabemos e colocamos em prática, aí nós estamos cumprindo realmente aquilo que os ensinamentos nos mandam fazer. Então, por isso que Jesus colocou dessa forma, que eles precisavam saber, sim, e sabiam, mas era preciso colocar em prática. A gente vê hoje, muitas vezes, muitas situações, longe de crítica, em qualquer que seja o credo religioso daqui da Terra, a gente vê por muitas pessoas se dedicarem à prática religiosa, mas elas não têm a prática, na verdade, não colocam em prática aquilo que elas aprendem. Então, essa é uma preocupação que muitas vezes a pessoa tem que ter. Olha, viemos para a casa espírita e sabemos que precisamos fazer tais coisas e assim, por que não? Você tem que fazer, né? Naquele momento certo, na hora certa. É assim que funciona os ensinamentos do Cristo. Jesus foi algo espetacular, né? Porque ele trazia os ensinamentos de uma forma para que nós pudéssemos entender e colocar em prática. Era isso que ele ensinou aqui na Terra por ocasião da vinda dele aqui. O mestre por excelência. Então, gente, poderia esmiuçar um pouco mais essa passagem, né? E fazer uma comparação daquilo que nós estamos fazendo relativamente a esses assuntos. Será que nós estamos prontos quando alguém se apresenta à nossa frente? Nós estamos prontos para aquele que naturalmente está precisando da gente, né? Será que muitas vezes a gente atendeu ou estamos prontos para atender? E a gente pode colocar isso em qualquer situação, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. Quer dizer, quando as pessoas são úteis, isso é fantástico, porque ela ganha uma qualidade que nós chamamos de bondade. As pessoas que têm bondade, elas têm uma facilidade incrível de se relacionar com as outras. E todo mundo quer a companhia dela, né? Porque é uma pessoa boa, né? Então foi isso que o Cristo deixou aí para que nós pudéssemos imitá-lo através do nosso dia a dia. Eu conheci a doutrina espírita não faz muito tempo, não, foi em 1960 que eu conheci a doutrina espírita. Eu participava efetivamente de uma outra questão religiosa, nada contra ela, aprendi também algumas coisas ali. Mas quando eu fui para a doutrina espírita, eu entendi que não bastaria somente a participação efetiva lá do compromisso, ali do centro, assistindo às palestras, ou qualquer atividade que a gente pudesse estar fazendo ali, não bastaria isso daí. A gente tinha que, além disso, quer dizer, prontos realmente a colocar em prática aquilo que nós temos como bondade, porque todos nós somos bons, na verdade, né? É só colocar em prática aquilo
Aí eu aprendi algumas coisas e procurei colocar em prática. Eu estava um dia lá no centro, eu ajudava lá, abria a porta, eu fechava as portas, fechava o centro, abria, e ficava por ali cuidando para que tudo pudesse correr bem. E um dia o orador não veio, o pessoal esperando, e o orador não chegava. E aí eu estava ali à frente, né, na tribuna e tal. Esperei mais um pouco, já era 8h15, e ele não aparecia, mais uns 3 ou 4 minutos não aparecia, e eu peguei, subi à tribuna e comecei a conversar algumas coisas. Sobre o Evangelho, obviamente, né? Cristo, falar um pouquinho. E continuei fazendo, no fim eu ganhei realmente aquela meia hora lá que nós ficamos fazendo a palestra. E fizemos. Na hora que eu saí com o espírito pessoal, estava indo embora, um amigo que estava ali falou, olha, eu não sabia que você fazia isso daí, que você poderia fazer uma palestra. Eu gostei da sua palestra. Falei, não é palestra, eu fui lá conversar um pouquinho com o pessoal, não era nem palestra, né? Mas ele falou, continue, que é um compromisso que você tem. Daí eu entendi que realmente isso não veio por acaso. Não veio por acaso. Que o compromisso nosso para com Deus, para com Cristo, é muito interessante. Quando a gente dá a nossa coparticipação. Aí comecei a fazer algumas palestras na cidade e região. Aí me filiei à USE, da Intermunicipal, onde eles me mandavam um programa que ia para as outras cidades também. Eu fazia questão e eu ia. E aquilo foi muito bom para mim. Eu fiquei, acho que uns 10 anos, um pouco mais, 12 anos, fazendo isso daí, a ponto até de abrir a porteira, punha o carro para dentro, depois vinha, fechava a porteira. E fomos assim. Então, cada palestra que a gente fazia, eu voltava assim, um sentimento muito gostoso, muito bom, aquele sentimento do dever cumprido. Você realmente tinha contribuído para levar algumas coisas para aquelas pessoas que estavam precisando daquele concurso amigo, né? Daquelas palavras que poderia trazer melhora nos seus sentimentos. Eu sei que a Vera não me falou aqui quanto tempo eu tinha que falar, mas era 20, 25 minutos, né? Fica à vontade, pode falar. Chico, você não me arrumou a cama ainda, hein? Você falou da cama. A gente arruma. Tá bom. Pessoal, na verdade, é uma alegria, na verdade, a gente estar aqui reunidos com o pessoal, porque o que nos leva realmente a melhorar a nossa vida na Terra é aquilo que a gente aprende e coloca em prática, né? Então, é isso. Então, a função, por exemplo, do indivíduo que vem aqui falar, ou numa prece, ou numa oração, ou mesmo numa palestrinha, é isso, é levar alguma palavra para despertar aquele indivíduo para uma situação melhor, para que realmente ele possa colocar aquilo no dia a dia dele, no lar, no ambiente de trabalho. Uma senhora, certa feita, lá em Macaubal, eu tinha feito a palestra, e ela parou para conversar comigo, para despedir, e ela falou, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. Depois que eu comecei, ela falou, depois que eu comecei a frequentar a doutrina espírita, que comecei a ouvir palestras, eu tinha uma dificuldade imensa de se relacionar com o meu esposo, assim.
tinha uma dificuldade. Era briga uma atrás da outra, né? E depois que eu vim para a doutrina espírita, que eu comecei a receber os ensinamentos do Evangelho de Jesus, isso tudo mudou. Eu passei a ser uma pessoa boa. Até ele estranhou, né? Quando um dia eu cheguei em casa, ele colocou a mão na minha testa e falou: você deve estar com febre, né? Eu falei: por quê? Porque, uai, a maneira com que você está me tratando, isso não é assim? Falou: não, não é febre não, isso aí é orientação, isso aí é a doutrina espírita que está nos ensinando assim. Então, gente, não deixe, eu falei 1960, né? 60 para 2000, 40, mais 26, 66 anos. Estou aprendendo. Mas o que eu aprendi realmente me ajudou e muito em qualquer lugar que eu estivesse ou que eu esteja. Doutrina espírita. Então não deixe de frequentar a doutrina espírita, que ela é capaz de modificar realmente a nossa condição sempre para melhor, sempre para melhor. Eu não vou continuar porque a Vera, naturalmente, por uma questão de bondade, ela pediu para a gente ficar falando aí, mas a gente vai deixar para outra palestra. E aí, se eu não estiver aqui, a Silvia faz. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu confesso que o ambiente aqui está tão gostoso, mas muito bom mesmo. Sentindo aqui uma presença de uma energia assim que nos contagia mesmo. Muito obrigado por vocês terem vindo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos traga bastante força e fé para a gente continuar essa luta que empreendemos aqui no caminho da nossa evolução. Muito obrigado, boa noite. Nós que agradecemos, né? Obrigado, viu? Cuidado aí. A gente tem que tomar cuidado com os negócios, verdade, né? tem